é escolher os resultados das últimas duas eleições da atual direção foram assim tão fortuosas. Esta questão das sondagens também, vocês permitem que vou agora tentar fazer aqui, digamos, procurar o contraditório. Estas sondagens, António José Seguro melhor para Primeiro-Ministro e o partido a cair em queda nas sondagens. Ricardo Ribeiro. Bom, vamos desmistificar aqui um bocadinho isto. Há que se imagem 5/6/2004. Costa preferido por mais do dobro dos portugueses. Sondagem CMTV de 5/6 para Correio da Manhã. A maioria dos portugueses esmagadora preferem António Costa. E podia continuar, tenho aqui mais 4 ou 5, portanto, não é verdade de forma alguma que as sondagens deem uma preferência de Primeiro-Ministro. Haverá uma ou outra, mas a esmagadora maioria delas, 10-2, coisa do género, dão uma clara preferência a António Costa. E, portanto, esta questão está perfeitamente desmontada. A segunda questão tem a ver com a crise e a razão desta crise. E ainda hoje estava a tomar um café e permite-me contar aqui rapidamente esta história, e um amigo meu, normalmente não está atento a isto, hoje tenho um debate e tal, e disse, mas olha, e comecei aqui a arguir algumas questões, porque é que eu concordava, enfim, com a candidatura do Costa e tal, disse, mas olha que as autárquicas, de facto, eles tiveram um bom resultado. Bom, e mais uma vez, se volta a colocar a questão das autárquicas, para nós ficarmos, de uma vez por todas, esclarecidos, vamos deixar claro, eu tenho aqui os dados estatísticos do Ministério e que são claros nisto. O Partido Socialista em 2009 teve 37,67%. Em 2014 teve 36,26%. O que quer dizer que baixou relativamente a 2009. Mas o Partido Socialista ganhou com 36,26%. De facto, teve mais 8 presidentes de Câmara. Penso que é isto que se estão a referir quando dizem que foi uma grande vitória. E acrescentou, no total, 2 mandatos a mais, somado presidentes de Câmara, deputados municipais, vereadores, e perdeu 272 mil votos face a 2009. Eu vou repetir. Perdemos 272 mil votos em relação a 2009 e baixou 1,41%. Meus queridos camaradas, isto não é tudo. O Partido Social Democrata perdeu 33 presidentes. 33 presidentes. O Partido Socialista ganhou unicamente 8. Mas mais, há um dado curioso. O PSD tem ao todo 759 mandatos e perdeu 122 mandatos no total. E os meus queridos amigos e camaradas sabem quantos é que o Partido Socialista ganhou entre os que perdeu e ganhou? 2. Bom, se somarmos as coligações lideradas pelo PSD, que deu presidência militantes do PSD, nós temos o Partido Social Democrata com 30,88%. Se acrescentarmos o CDS, 3%, fica com 33,97%. Ficamos a pouco mais de 2,5% da coligação de direita. Isto é uma vitória. A melhor de sempre. Mas tenham paciência. Eu não concordo. E é exatamente isto. É este tipo de energia, este tipo de dinâmica, este tipo de capacidade de ansiar mais que diferencia, na minha opinião, e que justifica esta questão. Sintetizando. Acho que se pode concluir que, no limite, há de facto uma derrota clara do PSD e um demérito do PSD do ponto de vista eleitoral. Mas, em boa verdade, este não foi claramente, nem em boa parte, capitalizado pelo Partido Socialista, na dimensão que tinha a obrigação de fazer, se tivesse feito uma oposição clara, objetiva, determinada e enérgica. E esta que é a questão, é uma questão de liderança. E por isso a crise aconteceu, por causa dos resultados eleitorais. E nem sequer falo nas eleições europeias, porque parece-me que nem sequer é necessário falar nisso. Muito obrigado. Ora, beleza. Bom, já temos aqui uma série de pressupostos em cima da mesa. Afinal de contas, isto
a oportunidade da crise resume-se a sondagens, números, estatísticas? Boa noite. Primeiro, agradecer o convite. É muito gosto que estou aqui. Já agora cumprimentar quem dirige este hotel, porque é de facto um hotel lindíssimo. Estamos aqui numa autêntica obra de design e de arquitetura de interiores e exteriores notável. Então, parabéns. E isso é bom, porque o turismo é uma dos pilares fundamentais da economia portuguesa e do nosso crescimento e, portanto, é muito importante termos estruturas desta qualidade. Bem, quero saudar todos os camaradas e para ir direito ao assunto, dizer o seguinte: bem, eu não sou expert em sondagens, mas eu quero começar por dizer o seguinte. Primeiro, acho que o Partido Socialista está de parabéns porque hoje começa oficialmente a campanha para as primárias de 20 de setembro. Começa à meia-noite de hoje a inscrição nos cadernos eleitorais para as primárias e eu que defendo este sistema eleitoral e que o propus em 1990 no Partido Socialista, estou muito satisfeito e muito contente porque acho que o Partido Socialista vai liderar um processo que é a maior reforma política em Portugal a seguir ao 25 de Abril, de reestruturação e reforma dos partidos políticos. As eleições primárias existem nos Estados Unidos há 170 anos, foram introduzidas na Europa continental no Partido Socialista francês há 10 anos, cerca de 10 anos, em Itália há 2 e o Partido Socialista Operário Espanhol introduziu-as este ano. Já agora, para confusões que têm havido aí muitas, ontem foi eleito em eleições diretas o secretário-geral do PSOE, vai haver um congresso agora em julho do PSOE e haverá em setembro primárias. Primárias são eleições para designar candidatos a órgãos políticos em que votam os militantes e o eleitorado do partido em causa. Diretas são eleições em que só votam os militantes. Já agora as diretas também foram introduzidas em Portugal pelo Partido Socialista em 1994 e os outros partidos a seguir também as introduziram. Dizer-vos que eu acho que este processo é bastante importante e é a única, para mim, a única parte virtuosa desta crise. É o Partido Socialista, mais uma vez, liderar a reforma do sistema político em Portugal, introduzindo eleições primárias. Quanto à oportunidade, que é a pergunta que me fez, bem, o que é que eu lhe posso dizer? Eu acho que nós temos uma crise em Portugal profunda há 3 anos, do ponto de vista económico, mas acima de tudo temos uma crise de valor. Então, temos uma crise de valores. E o Partido Socialista tem no seu código genético 3 palavras fundamentais. E uma delas é a fraternidade. A fraternidade tem muito a ver com aquilo que nós nos chamamos uns aos outros, que são camaradas. Camarada é uma palavra que significa a amizade e a solidariedade nos momentos difíceis. E nós, não é nos momentos fáceis que se vê a camaradagem e que se vê a solidez dos laços entre pessoas, entre militantes no partido. E confesso, eu que estive, e relembrei há dias isto, António Jesus, eu estive, vou-vos contar uma pequena história para perceberem o que é que eu quero dizer. Em 1987, eu entrei no PS em 85, a seguir à maior derrota do PS, em 6 de outubro de 85. Em 87, o Partido Socialista perdeu umas eleições legislativas para o PSD, para o Aníbal Cavaco Silva, que teve a primeira maioria absoluta. Portanto, não foi uma derrota qualquer. O líder do partido era Vítor Constâncio e o Vítor Constâncio decidiu que se devia admitir que não tinha condições para continuar. Mas na altura ninguém no partido, ninguém, se atreveu a pedir a demissão do secretário-geral. E tinha acabado de sair de uma grande derrota. E quando ele decidiu demitir-se, eu, o António José Seguro, o Francisco Assis e uns jovens fomos à casa do Vítor Constâncio, na véspera de uma Comissão Nacional em que ele fez o discurso da sua demissão, de convocação de congresso. Dizíamos que se vai embora, porque não há motivo para você ir embora. Você é uma pessoa séria, competente, culta, tem um projeto, derrotas políticas há muitos
estadistas importantes, portugueses e estrangeiros, que tiveram derrotas, várias, até ter uma grande vitória. Só para lembrar o Mitterrand, que teve várias, até chegar a Presidente da República. E, portanto, não vemos aí razão para você assimilar. Ele que, como se percebe agora, pela história, pela natureza das pessoas, cada um como é um grande economista, um académico, mas não é, de facto, um político na sua essência principal. Disse-nos, eu não tenho vida para isto, acho que devo ir embora, e foi. Esta situação que nós estamos a viver é, para terem uma ideia, nunca num Partido Socialista, nunca se pediu a cabeça de um líder que ganhou eleições. Nunca. É a primeira vez. E, camaradas, é uma coisa que não me agrada, à sexta-feira estarmos todos a descer o chiado, abraçados uns aos outros, e à segunda-feira, porque a vitória não foi tão boa, estarmos a desafiar o líder porque lhe queremos tirar o lugar. Sinceramente, acho que não é dos melhores momentos do António Costa. Agora, dito isto, o António Costa merece-me todo o respeito. Eu acho que é um homem dos melhores da minha geração. É um político experiente, inteligente, com muito bom trabalho político e boas provas dadas, mas todos nós na vida temos maus momentos e más atitudes, e esta, sinceramente, acho que foi um mau momento e uma má atitude. Estou a falar do processo, mas vamos agora à questão essencial, que é vermos... Estou a falar no vosso lado, só um bocadinho assim. Pronto, então já... Ok. Quanto à questão do essencial que me parece em cima da mesa, o que eu gostava, e acho que todos gostávamos e que os portugueses gostavam, é, já que temos este debate e já que temos este confronto dentro do Partido Socialista, que ele seja um confronto de projetos, um confronto de ideias e não de pessoas e de protagonismos e ambições pessoais. E, portanto, eu gostava de introduzir aqui alguns temas em relação a projetos. Na próxima vez, porque esta já estou a esgotar o tempo, falarei sobre o projeto do António José Seguro, eu próprio, enquanto membro da organização com ele, da reforma do sistema eleitoral, da reforma do sistema político, da reforma do sistema partidário e do que é que nós pensamos em relação ao Estado Social, à economia e ao governo do nosso país e para a maioria das condições do nosso povo que está a sofrer bastante. Gostava de saber, e ainda não sei, nem ninguém sabe, do lado da candidatura de António Costa, qual é o projeto alternativo que ele tem em relação ao António José Seguro, que ainda não se ouviu até hoje, mas que eu estou absolutamente convencido que irá acontecer até ao dia 28 de setembro, mas quanto mais cedo melhor para podermos debater. Portanto, a próxima intervenção gostava de mais uma vez. Muito obrigado, Álvaro. Bom, em primeiro lugar, há já aqui uma consensualidade que tem muito a ver com o facto de a crise proporcionou esta alteração do sistema eleitoral interno com as primárias, e isso parece ser uma questão já afirmada. Falta-nos aqui um dos nossos convidados do lado do António Costa. Eu gostava que nesta primeira intervenção, que tem muito a ver com a pergunta inicial que eu fiz, pudéssemos já também fazer aqui algum contraponto com o que tem sido dito de um lado e de outro. E de facto, o Álvaro Beleza reiterou aqui uma questão central desta disputa, que terá muito a ver com os valores éticos na ótica dos, digamos, camaradas favoráveis ao António José Seguro. Não é muito forte esta questão do assalto ao poder, Eduardo Cabrita? Boa noite a todos. Antes de mais, agradecer aos nossos anfitriões, à RDS, ao Jornal Sem Mais, através do Paulo Edson Cunha e do Raul Tavares, que connosco nos propiciam esta noite de debate. Segundo a nota prévia, eu não estou aqui, caros amigos, caros camaradas, conhecemos quase todos há muitos anos. Eu também aderi ao Partido Socialista quando tivemos uma grande derrota, eu e um conjunto de amigos do associativismo e da vida cultural da época, em 1979, quando a direita pela primeira vez teve uma maioria absoluta. A primeira vitória dada, e foi a seguir a isso que achei um conjunto, fomos aí uma dezena, achámos que isso tinha sentido, aderir
aderir ao Partido Socialista. E tenho feito aquilo que é o lado territorial da minha atividade política aqui no Distrito e, portanto, eu não aceito estar aqui, é uma nota àquilo que, amigável àquilo que o Paulo Edson disse no início, eu não estou aqui num debate ou num confronto de fações. Eu estou aqui a discutir ideias com camaradas que conheço quase todos há muitos anos, com os quais já convergi e divergi várias vezes, e estou aqui pelo que o Partido Socialista representa. O Partido Socialista é o grande fator identitário daquilo que é o consenso social destes 40 anos da democracia. Da afirmação da democracia, da construção do Estado Social de Direito, da afirmação de uma sociedade baseada na justiça social e na afirmação, diria que, do melhor do nosso papel de Portugal, num plano regional e numa dimensão europeia. Que o PS, desde Mário Soares até hoje, tem estado sempre à altura das expectativas dos portugueses. E é isso que, mais uma vez, está em causa desta vez. É por isso que, nestes 3 anos, nós tivemos uma experiência única, uma experiência desastrosa de governo de direita, diria que muito diferente até de outros tempos em que a direita esteve no poder. Muito daquelas vezes que me levaram a mim ou ao Álvaro a aderirmos ao DIR. Desta vez, de facto, é diferente. Citando, aliás, um famoso livro sobre dívida pública, esta vez é diferente, porque esta governação em 3 anos estabeleceu uma profunda ruptura com aquilo que são os valores essenciais que foram construídos ao longo de 40 anos. Na educação, na saúde, na segurança social, na afirmação de um princípio de construção de uma sociedade simultaneamente competitiva e igualitária, que promova o mérito e a diferenciação e o direito a ser diferente e não a obrigação de ser igual, mas respeitando todos e tendo espaço para todos. E é em face destes 3 anos de governo de direita que a direita teve nas últimas eleições europeias a maior derrota de sempre. E que ao longo destes 3 anos os portugueses sofreram e claramente aquilo que hoje marca a sociedade portuguesa é um governo isolado. Um governo que não dialoga com os parceiros sociais, nem os sindicais, nem os patronais, para os quais este governo, ainda na comissão a que presido, da última vez, que há pouco mais de uma semana, todos os parceiros sociais lá estiveram, aquilo que foi surpreendente foi a forma como todos disseram que este caminho está esgotado, que é necessário, claramente, começar uma outra via para a sociedade portuguesa que retome esperança, retome capacidade de afirmar o futuro. O que é surpreendente nisto? O Partido Socialista é a única força que tem condições para liderar não uma lógica de rotativismo, não uma lógica de consensos espúrios em que assente numa ideia de que o poder é algo que alguma vez será nosso há algum tempo, não, mas para afirmar, quer no plano interno, quer no plano europeu, um discurso alternativo. Eu não tenho nada de pessoal, nem faço aqui juízos no plano moral com o António José Seguro. Somos da mesma geração, estivemos juntos no primeiro Secretariado Nacional da JPS, em que ele participou com o José Apolinário como secretário-geral. Partilhei essa experiência com o António José Seguro e durante estes 3 anos estive solidariamente, como tenho estado, independentemente das divergências estratégicas que possa ter ou pontuais, estive solidário lealmente com quem é o secretário-geral do Partido Socialista. Portanto, aliás, tive o gosto, de participar ativamente naquele que foi o mais sensível consenso político que foi possível obter nestes 3 anos, em torno da área da fiscalidade, em torno da matéria do IRC, em que com ele trabalhei e tive um papel ativo nesse processo negocial. E, como sabem, aqui no Distrito, sempre que esteve em causa, com ele, a afirmação do papel do Partido Socialista, não fiz mais que a minha obrigação. O sentido é esse, um dever de quem é militante, independentemente das expressões que ocupa. Bom, mas não chega. Manifestamente, o que ressalta destas eleições europeias, não faço aqui numa avaliação moral, nem tenho nenhuma questão pessoal, a questão não se coloca
o que é fundamental, quando eu digo que isto não é uma questão de facção, é que no dia 29 de setembro e daí para diante teremos de ser todos do Partido Socialista. E o que está em causa neste momento é qual a melhor forma de respondermos aos anseios dos portugueses. E é esse o debate que está aqui a ser travado. E eu julgo que nesse plano há aqui uma capacidade mobilizadora, uma capacidade de ter uma mensagem que crie esperança, que dinamize os militantes e que vá muito para além dos militantes, que consiga abrir um espaço de participação política na sociedade portuguesa, mobilizando antes de mais os socialistas, e aqueles que, um espaço de confiança que está muito para além daqueles que são militantes, que julgo que o António Costa protagoniza. Pela sua capacidade de correr riscos. O risco, como deixou uma função de número 2 do governo para fazer aquilo que era uma missão difícil, que foi ganhar a Câmara Municipal de Lisboa, de onde por duas vezes depois reeleito. Aquilo que é uma capacidade de gerar consensos e de liderar a marcação da agenda política. É isso que nós precisamos, de uma agenda alternativa, de uma agenda que dinamiza, antes de mais, os socialistas e que cria aqui um espaço de esperança, e por isso falamos de uma agenda para a década. Por isso falamos, programaticamente, de repor a questão da igualdade como questão prioritária do debate político. Por isso falamos da valorização dos recursos humanos como questão central da sociedade portuguesa. Por isso falamos da valorização do território, e Setúbal, que é este elemento essencial do Portugal fachada atlântica da Europa, é aqui uma peça essencial deste discurso territorial. E é nesta afirmação de projeto, nesta afirmação de ideias, que queremos aqui chegar a todos os militantes socialistas, a todos os que são simpatizantes, mas sobretudo a todos os portugueses, porque os portugueses merecem e precisam urgentemente, neste tempo de desespero, neste tempo de desânimo, precisam não apenas precisam que o resultado eleitoral não seja um resultado parecido com o das europeias. Isso seria a pior coisa, a criação de uma situação manifestamente de potencial ingovernabilidade. A repetição de um resultado vagamente parecido com o das europeias seria péssimo para a sociedade portuguesa. E é nesta altura que a questão deve ser levantada. Quem acha que é assim tem a obrigação de o fazer agora. Seria gravíssimo, gravíssimo deixar correr e mais tarde vir dizer eu achava, mas não disse na altura própria. Acho que os socialistas deveriam ter resolvido isto mais depressa. O PS espanhol teve um problema com algumas afinidades no processo político. Resolveu o empate ontem, em pouco mais de 2 meses. Não é assim, mas até 28 de setembro cá estaremos. E cá estaremos, sobretudo, para todos juntos, a partir de 29 de setembro, lutarmos pela confiança dos portugueses. Muito obrigado, Eduardo.